depois do coronavírus, vamos falar agora sim, vamos trazer a nossa entrevista de hoje, falando a respeito das vantagens ou não da contratação de estagiários pelas empresas. Nós tínhamos falado aqui, queríamos conversar com o presidente da Associação Brasileira de Estágios, Josemi Aroni Júnior, mas quem vai conversar conosco é o senhor Mauro de Oliveira, diretor de comunicação da associação. Senhor Mauro, seja bem-vindo à Rádio Nacional, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado e também para todos os ouvintes do programa Tarde Nacional. Senhor Mauro, eu sou o Luciano e estou em Brasília. Aqui ao meu lado, em Brasília, o jornalista Dalto Gouveia. No Rio de Janeiro, a jornalista e escritora Dáurea Gramático. Em São Paulo, nosso escritório em São Paulo, o nosso estúdio em São Paulo, o Anchieta Filho, né, o conceituado jornalista Anchieta Filho. Nós vamos começar aqui esclarecendo algumas dúvidas. E antes que eu comece a fazer pergunta, São Paulo vai começar o giro, porque aqui nós vamos girando, cada um faz a sua pergunta e nós vamos girando. Então vamos começar por São Paulo, ok, Anchieta? Boa tarde, seu Mauro. Boa tarde, Anchieta, como vai? Inicialmente, seu Mauro, uma pergunta básica. Quem pode fazer o estágio? É o aluno que está na faculdade, já no segundo, terceiro ano? Existe alguma exigência de ser universitário? Existe exigência para ter idade mínima ou máxima? Como é que funciona essa questão do quem pode fazer o estágio? Vamos lá, ótima pergunta. A lei de estágio, que é a lei 11788 de 2008, ela diz o seguinte: quem pode estagiar? Tem que ser um estudante do ensino médio técnico ou do ensino superior. Então, esses três públicos principais podem estudar, ou aquele aluno que está fazendo o EJA nos anos finais do ensino fundamental. Então, essas pessoas, para ser estagiário, necessariamente tem que ser o quê? Estudante. Então, basicamente, a lei prioriza que o estágio só pode fazer o estágio se você estiver regularmente matriculado em uma instituição de ensino que seja regulamentada pelo MEC. Então, não pode ser um curso de inglês, um curso de italiano, ou um curso só de informática básico. Ele tem que ser realmente um aluno de uma instituição de ensino que seja regulamentada pelo MEC, aí ele pode estagiar com uma idade mínima de 16 anos. Senhor Mauro, existe alguma expectativa, alguma estimativa, melhor palavra, de que alunos que estão estagiando e são aproveitados nessa empresa, 50%, 40%, existe algum percentual? Sim, tem sim. Nós temos uma pesquisa que a própria associação já faz ao longo dos últimos anos, que em média de 40% a 60% dos estagiários, eles são aproveitados, eles são, portanto, efetivados nas empresas, geralmente quando eles já estão no último ano. Então, o tempo máximo de estágio é de 2 anos, então a pessoa pode estagiar no máximo 2 anos na mesma empresa, e aí, ao final, se ele tiver um bom desempenho, se ele já estiver terminando o curso, a empresa já treinou, já capacitou esse jovem, o que ela vai querer fazer, Chita? Ela vai querer efetivar essa pessoa. Então, é um ponto muito importante, porque é uma forma de você treinar e capacitá-lo. Então, de 40% a 60% desses jovens são de fato efetivados. Muito obrigado. Luciano, só uma experiência pessoal. Eu tenho 3 filhos, os 3 se formaram na Escola Paulista de Propaganda, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Os 3 fizeram estágio e os 3 se deram bem graças ao estágio. A minha filha estagiou na Colgate e até hoje trabalha na Colgate. Belo sorriso. Que ótimo. Bom. Parabéns, que ótimo. Vamos lá. Que ótimo, Chico. Vamos ao Rio de Janeiro, porque a Dáurea Gramático também tem perguntas para o senhor Mauro. Vamos lá. É isso aí. Muito obrigada, Luciano Barroso. Boa tarde, doutor Paulo. Na verdade, a pergunta é a seguinte. A gente ouve a crítica que se faz mais comumente ao estágio, é de que, na verdade, muitas empresas adotam a mão de obra do estagiário, que é mais barata, em detrimento de profissionais que atuam na mesma área. E que acabam esses estagiários sendo contratados com um salário menor e tirando a vaga de uma pessoa profissional mais antiga. Isso, a seu ver, acontece mesmo?
Não, na verdade, quando nós tínhamos a lei anterior, que é a lei 6494 de 77, ela era uma lei menor, que tinha menos termos, menos capítulos, ela deixava um pouco mais aberto, sabe, Daura? As pessoas podiam, por exemplo, contratar um jovem, ele podia fazer 3, 4 anos de estágio, não tinha um limite na contratação. E aí, com isso, infelizmente, a gente teve casos que a gente até ouvia as pessoas falando que a pessoa entrava, que estagiário era mão de obra barata. Só que essa nova lei, que é a lei de 2008, inclusive abre participativamente na construção da lei, foram estabelecidos alguns benefícios para o estudante que faz estágio, que automaticamente ele já não é mais uma mão de obra barata. Então a gente mudou muito esse cenário, como a gente até acabou de ouvir aí o próprio Anchieta dizendo dos filhos dele que fizeram estágio. Eu tive possibilidade de estagiar na lei velha. Então, antigamente eu não recebia nem bolsa auxílio, nem auxílio transporte, não recebia nada, mas eu tinha estágio. Era quase com um favor que a empresa estava me fazendo. Hoje, com a nova lei, o que a empresa deve pagar para esse jovem? Uma bolsa auxílio obrigatório, o auxílio transporte, que é obrigatório. Ele também tem direito a um recesso remunerado, então o estagiário ele pode ficar 30 dias em casa e recebe por isso. O tempo máximo de estágio hoje é em 2 anos. A carga horária é de 6 horas diárias e 30 semanais, então não tem como você ficar lá 8 horas, como eu fiz estágio, 9 horas. Hoje o máximo é 6 horas diárias e 30 semanais. Então, isso e além de um seguro de vida e assistentes pessoais que a empresa deve pagar para o estagiário. O que é importante a gente pensar numa situação como essa? Isso vai facilitar muito a própria inserção do jovem e eu vou evitar, com certeza, qualquer tipo de problema nesse sentido de ter uma mão de obra barata. Isso já mudou. Porque, além disso, uma coisa que é legal a gente pensar, que a empresa precisa treinar e capacitar esse jovem. Porque quando ele chega sem nenhum conhecimento. Na Abres mesmo, a gente tem uma pessoa que entrou para fazer estágio, ela entrou sem nenhum conhecimento. Então você vai pegar esse jovem, você vai treiná-lo, capacitá-lo. Então não faz sentido eu falar que eu vou trocar o engenheiro formado por um estudante de engenharia. Ele não vai saber fazer a ponte, ele vai precisar muito, e o jovem sabe disso. O jovem faz questão de ter um gestor, alguém que treine e o capacite. Então o estágio, a própria lei diz, é um ato educativo escolar supervisionado. Então a gente mudou muito essa possibilidade e seria muito bom se a gente até tivesse mais jovens aí inseridos nesse ambiente de trabalho por meio do estágio, que é uma forma dele começar a carreira sendo treinado, capacitado e com a vantagem, com o tempo ainda de ir para a sala de aula. E se ele para de estudar, ele perde estágio. Então é uma forma de você patrocinar a educação no Brasil, dando para ele treinamento. Com certeza. Agora, doutor Mauro, tem um programa, se não me engano, chamado jovem carente, um negócio assim, que acaba botando em empresas, até empresas públicas também, jovens, na verdade não são estagiários, são aprendizes. São jovens aprendizes. Não tem um programa assim? Como é que funciona isso? Sim, nós temos Então, o programa de aprendizagem já é diferente. O que é o programa de aprendiz? Eu vou falar as principais diferenças entre os dois, que é bem bacana para todos os nossos ouvintes aí da Rádio Nacional saberem essa diferença. Uma excelente pergunta, viu? Então, nós temos aí, quem é o estagiário? É o jovem que tem que ter no mínimo 16 anos e não tem idade limite. Eu tenho estagiário com 65 anos, então não importa a idade, basta que ele esteja na sala de aula. E ele é estudante, ele vai ter esses direitos que eu falei, bolsa auxílio obrigatório, recesso, auxílio transporte, uma carga horária 6 horas diárias e 30 semanais. Esses são os benefícios do estagiário. O que é o jovem aprendiz? O jovem aprendiz, na verdade, ele tem que ter uma idade mínima de 14 e vai até 24 anos. Isso já foi previsto na CLT em 43, que chamava-se antigamente menor aprendiz. E aí se ampliou o prazo até 24 anos, a gente usa o termo jovem aprendiz. Então, você tem uma outra legislação, que é a legislação que rege essa questão do jovem aprendiz, e aí você vai dar para esse menino uma coisa bem diferente no caso do aprendiz. Qual seja? Que você vai dar para esse menino um treinamento de um dia numa ONG, que é uma instituição que vai dar para ele um treinamento de capacitação, técnicas administrativas, técnicas comerciais, técnicas bancárias. Então ele passa um dia na semana dentro dessa ONG tendo treinamento profissional. Em 4 dias ele passa na empresa, onde ele vai fazer a parte prática daquele treinamento. E geralmente a aprendizagem ele pode fazer apenas uma única vez na vida, então ele faz naquele curso de técnicas administrativas, ele pode fazer apenas uma vez, ele não pode repetir esse curso, entendeu? Mas você tem já uma limitação de carga horária. Com um diferencial, o jovem aprendiz ele tem carteira de trabalho assinada, então a empresa vai assinar a carteira, ele recebe um 13º, recebe férias, recebe aquele 1/3 sobre as férias, que no Estado
estágio ele já não tem direito a 1/3 sobre as férias. A lei trouxe benefício para poder facilitar a contratação de jovens. Já no caso de aprendizagem, ele é um funcionário normal, mas a empresa recebe um benefício, ela paga menos FGTS, só 2%, que de uma certa forma é ruim para o trabalhador também, porque o jovem aprendiz recebe menos dinheiro quando ele sai. Mas o treinamento de aprendiz é no máximo de 2 anos, mas você tem essa faixa de idade, de 14 a no máximo 24 anos de idade. Vale muito a pena, então, né? O jovem se capacitar e... Vale. Eu acho assim, os dois são programas muito interessantes. Eu fui jovem aprendiz e fui estagiário. Eu acho que ambas essas formações são muito interessantes porque você não está colocando o menino, de repente, para trabalhar numa empresa onde você não está preocupado se ele está estudando. As duas áreas, ser jovem aprendiz ou ser estagiário, você prioriza que ele estude e que ele também tenha um treinamento, uma capacitação. E é uma maneira, sabe, da gente conseguir, de fato, mudar o cenário da nossa população brasileira, sabe, Daura? Aí na Rádio Nacional, vocês fazem muitas matérias que eu acompanho, a gente tem hoje 11 milhões de jovens da geração nem, que nem estudam, nem trabalham, muitas vezes porque não tem oportunidade. Então, se ele for buscar, por exemplo, como jovem aprendiz, ele conseguindo aprendizagem, ele consegue ter uma renda, ter um treinamento e uma profissionalização. Então a gente pode mudar de fato o cenário do nosso país. Infelizmente a gente está amargando os últimos índices quando se fala em população adulta com ensino superior no país. A gente ainda está muito longe do ideal para melhorar a nossa realidade. Com certeza. Obrigada então, doutor Mauro. Luciano Barroso, com você. Agora a colocação do jornalista Adalto Gouveia. Doutor Mauro, é o seguinte, como é que eu faço para ser um estagiário ou um aprendiz? O que eu tenho que fazer para conseguir uma vaga? Excelente pergunta, Adalto. Vamos lá, você quer conseguir uma vaga de jovem estagiário aprendiz. A primeira coisa que você vai ter que fazer, a gente sempre brinca aqui que estágio, aprendizagem não cai do céu, né? Então você não vai chegar, por favor, me vem aqui, você tem que correr, tem que ir atrás. Nós temos uma época do ano que a gente chama de temporada de estágio, que é nos meses de janeiro, fevereiro e março, que é a época que tem mais vagas de estágio. E também acabam começando mais vagas de aprendizagem. Então o que o jovem deve fazer? No site da própria Associação Brasileira de Estágios, a gente faz trabalho somente gratuito, você tem lá, que é o abres.org.br. Abres é abres.org.br. Ele entrando no nosso site, ele vai ver uma lista de empresas associadas. Todas essas empresas associadas, o estudante pode se cadastrar em todas elas gratuitamente. Então ele não paga absolutamente nada, ele preenche lá um cadastro. Então a gente tem diversos agentes de integração em diversos estados, vários deles que atendem os 27 unidades da federação, onde ele pode se cadastrar, procurar lá, preencher seus dados e automaticamente ele pode conseguir uma vaga. E aí isso é uma forma dele o primeiro passaporte para ele ter sucesso na vida profissional dele. Ok, obrigado. Luciano. Eu que agradeço, Dalton. Com relação ao estágio, o senhor falou aí do interessado, a pessoa tem que procurar. É o cidadão, o aluno, né, que procura ou a empresa que disponibiliza a vaga? Interessante essa sua pergunta, Luciano. Assim, essas empresas que eu citei, que aqui estão no site da ABRE, são todos os agentes de integração, que são as empresas que fazem esse meio de campo entre a empresa, a instituição de ensino e o estudante. O nome na lei chama agente de integração, que ele integra, né, os três. Essa empresa... Se a sua empresa, quem está nos ouvindo agora na Rádio Nacional, pensa, poxa, eu quero contratar estagiário, como que eu faço? A empresa geralmente divulga isso na instituição de ensino ou divulga muitas vezes por esses agentes de integração. Então a própria empresa abre essa vaga com esses agentes e o agente vai fazer o seguinte, ele vai abrir, olhar no perfil dele, eu estou procurando uma vaga, vamos supor, esses são jornalistas de jornalismo. Então abre lá o cadastro, ela tem lá alguns milhares de jovens de jornalismo cadastrados. Ela vai dizer o perfil que ela quer, aí esse agente de integração vai enviar para a empresa os melhores estudantes de acordo com o perfil. Então, a empresa, se quiser abrir a vaga, a gente até agradece, seja de estágio de aprendizagem, porque a gente tem hoje 17 milhões de jovens aí no Brasil que são estudantes e apenas 1 milhão de estagiários e menos de meio milhão de aprendizes. Então a gente tem um público muito pequeno que consegue se inserir no mercado de trabalho. Tenho certeza que o ouvinte da Rádio Nacional deve estar pensando, poxa, meu sobrinho não consegue estágio, meu primo não consegue estágio, porque faltam vagas de fato. Então a gente sempre faz um apelo para o empresário brasileiro, vamos investir no futuro do país?
Vamos abrir mais vaga, porque quando essa empresa abre vaga, ela está, de uma certa forma, dando para esse jovem uma perspectiva de mudança da sua carreira e mudar o nosso país, né, gente? Porque a gente só vai melhorar o país por meio da educação. Então, a empresa que quiser abrir uma vaga, basta ela divulgar, pode ser nas próprias escolas, instituições de ensino, ou mesmo com esses agentes de integração que já buscam as empresas e oferecem. Você não quer contratar um estagiário? A nossa empresa faz serviço para você. E agora tem uma coisa que eu queria até deixar como dica para esse jovem, que sabe o que mais repete os jovens hoje nos processos seletivos, Luciano Dalto, Dauri e Anchieta? É o português, você acredita? Às vezes o jovem ele vai lá e estuda muito inglês, estuda uma linguagem de computação, mas ele reprova no teste de redação de língua portuguesa. Então, para esse jovem que está nos ouvindo, leia mais, escute mais programas como o de vocês, de jornalismo, se informe mais, para ele poder ter o quê? Um repertório bom na hora de fazer uma redação e ter sucesso numa vaga na aprovação. Eu já tenho aquela máxima, não é uma brincadeira, que se faz de vez em quando, que é o seguinte: matemática ou me garanto. Né? Não, como é que é? Eu sou fraco em matemática, mas no português eu me garanto. Então, se o cara é fraco em matemática, imagina no português que ele se garante. Então, aí... E, olha, infelizmente, 40% dos nossos estudantes hoje, acreditem vocês, são reprovados no teste de língua portuguesa. Não conseguem avançar por conta disso. 40%. E aí, você vai até assustar quando eu te falar uma coisa, Luciano. Um dos cursos que mais reprova hoje no Brasil é, em primeiro lugar, pedagogia, segundo jornalismo. Caramba. Então, desses cursos que são pior nos testes de língua portuguesa. Então, eu falo com as pessoas: o WhatsApp é bom? Excelente. Você pode, ótimo para comunicação, mas pegue um livro, pegue uma revista, leia um jornal, porque aí você vai conseguir ter conhecimento, você vai palavras novas, você vai criar o seu repertório. E aí quando alguém ditar para você a palavra, como escreve asepsia? Aí eu já falo, asepsia? É A-S-S-E-P-S-I-A. Se você já leu um jornal, agora a gente está com esse problema do coronavírus, se eu tenho que fazer asepsia das mãos, que é lavar as mãos, caro ouvinte. Então, se você já leu, já ouviu isso, certamente você vai ter sucesso na hora que você tiver que escrever uma palavra como essa. Agora, se você nem sequer buscou informação, vai ficar muito mais difícil para você ser aprovado num teste. Por isso que eu falo, que até a pergunta do alto estágio não cai do céu. O que você está fazendo para você conseguir uma vaga, já que nós temos 17 milhões de jovens e só 1 milhão estagia? De fato, você vai ter que tentar ser melhor que os outros, senão você vai ficar do lado de fora. Mas hoje em dia, infelizmente, nós temos um mimimi que é aquele, não tem chance, não vai dar. Não tô vendo. A culpa é do Zé Ruela, a culpa é do alface podre, a culpa é não sei de quem. E você está fazendo o quê, ô morto? Faz nada. Exatamente. Vai ficar aí só reclamando, resmungando? Aí não tem como, realmente. Agora, aí se você for falar assim... reclama, Luciano. Se for falar assim, não, tá fácil. Não tá. Agora, meu amigo, é pra guerreiro. Pra guerreiro. Quer guerrear? Vamos lá. Né? Vamos sair, como diz o outro. Vamos à luta. Que aí a coisa melhora. Você vai ter mais chance de... E eu vou falar uma coisa para vocês, que acho que o ouvinte tem que ouvir, que é bem interessante para o nosso ouvinte da Rádio Nacional pensar. Acreditem vocês, muitas vagas não são preenchidas no Brasil de estágio ou de aprendizagem, porque as pessoas não passam no teste, a vaga fica aberta. Não consigo preencher porque a pessoa não passa. Eu aqui na associação, a gente está com uma vaga de criação para estudantes de design, de publicidade, e eu não consigo preencher porque as pessoas não passam no teste prático. Que eu preciso que a pessoa pelo menos saiba o mínimo de mexer no software, de uma linguagem, e às vezes a pessoa não sabe. Então assim, eu não estou exigindo profissional, vou ensinar para esse jovem. Só que às vezes a pessoa não passa. E o português é o meu maior desafio hoje, gente. Que as pessoas erram, vão procurar estágio e escrevem estágio com J. Aí eu falo, meu Deus, gente, leia um pouquinho antes. Não é tão difícil conseguir um estágio com G. Eu só quero que você leia, sabe, escrever um bom texto. Então, ouvinte, por favor, peça para o seu filho ler um pouco mais. Ele pode jogar videogame, mas dá um livro para ele ler, dá uma revista, dá um jornal. Ele vai melhorar. Jogar um livro no garoto é um perigo, um atentado. Mas, Mauro... eu só me lembrei da frase. Ei, Mauro, eu me lembrei da frase. A frase é o seguinte: o meu problema é matemática, mas no português eu me garanto. Essa era a frase que eu queria lembrar aquela hora e eu lembrei. Mas, Mauro, isso é muito reflexo nas nossas escolas, dos nossos estudantes, né?
Hoje ensino fundamental, você olha, até o ensino médio mesmo, você vê garotos e garotas não dão conta de escrever 3 linhas de uma redação. Um negócio assim apavorante. Se você imagina, você está falando do estudante de ensino médio, ele vem para a gente aqui nos associados da Abres procurando a vaga. E aí você imagina o drama da gente, porque a gente olha para aquele menino que a gente vê que ele está com o olhinho brilhando de vontade de passar. Aí a gente quer encaminhá-lo, mas ele não consegue escrever o nome do curso. Ele erra o nome do curso quando ele vai escrever. Você sabe que isso é muito triste. Aí você fala, poxa vida. Mas eu sempre, quando posso, eu sou professor também, dou aula na graduação, na pós, eu sempre falo com meus alunos, gente, vocês têm que buscar ser melhor do que você acredita que você é. Não se acomode. Você tem que buscar seu lugar ao sol, porque falta gente boa no Brasil. Faltam pessoas qualificadas. Você não tem que ficar com inveja de quem venceu. Você tem que falar, o que eu posso fazer para eu também vencer? Porque tem vaga. Mas não tem vaga para todo mundo, mas tem vaga para jovens, tem várias áreas que eu não consigo preencher, porque falta qualificação do nosso estudante brasileiro. Infelizmente, basta a gente olhar os números de qualificação, número de todas essas provas que a gente faz ao longo do ano, a gente percebe que cada vez mais o estudante brasileiro é muito ruim de matemática, como é muito ruim de português, infelizmente. E o bom é que discute tudo, né? O bom é que você vê nas redes sociais aí, a oralidade, então, é espetacular. Porque vai falando e tudo, na hora que vai botar no papel, aí fica uma coisa de doido. Sim. E o legal é quando você precisa, às vezes, hoje em dia muita gente gosta de escrever, sai escrevendo, não consegue juntar lé com cré. Mas é assim, eu me lembro, né? As pessoas começam a dizer, a respeito deste assunto, eu gostaria de dizer que eu não uso mais o chuveiro Corona, porque eu tenho medo do vírus. Gente, aí fica difícil. Não dá nem para continuar a conversa. É uma pena. Dáurea, mais alguma coisa, Dáurea? O esclarecimento que ele tem dado para nós aqui, para os ouvintes aí que tem parente precisando de estágio e tudo mais, né? Eu só queria mais uma perguntinha para ele, assim, quais as profissões que permitem estagiário? Profissão, eu digo, de nível superior. Todas elas permitem estágio ou não? Todos. O estágio, a lei, Dáurea, que é a lei 11788, ela diz no artigo 1º, ela fala o seguinte, quem que pode estagiar? Estudante de ensino médio, técnico superior. Ou seja, as 330 carreiras de ensino superior podem estagiar todos os estudantes do ensino médio e também os estudantes do ensino médio técnico. Ou seja, qualquer curso pode estagiar. Alguns deles, e todos, você tem uma coisa que, aliás, posso até esclarecer para o nosso ouvinte o seguinte, tem o estágio que é obrigatório e não obrigatório. O que é obrigatório? Sabe aqueles cursos que fazem licenciatura, cursos da área de saúde, que a pessoa tem que fazer aquela disciplina chamada estágio obrigatório. Esses aí, geralmente até a faculdade abre aquelas clínicas de odontologia para atender população, hospital universitário, porque eu preciso que o médico saiba pelo menos aplicar uma injeção, uma enfermeira. Então eles têm uma disciplina de estágio obrigatório. O estágio obrigatório, a lei não obriga a empresa, a instituição de ensino, pagar para esse jovem, porque ele está aprendendo, é uma disciplina mesmo. Agora, para todos os outros casos que a gente chama de estágio não obrigatório, a pessoa é obrigada a receber uma bolsa auxílio no caso do estágio. Então, qualquer profissão pode estagiar. E a minha dica, que eu acho que vale a pena o nosso ouvinte pensar, é o seguinte, quando que eu posso começar o meu estágio? Os jovens perguntam para mim, eu vou deixar para fazer o estágio no último ano da faculdade? Não. Você tem que fazer o estágio logo no comecinho do curso, porque aí dá tempo de você, se precisar, trocar, dá tempo de você, de repente, achar que não gostei, por exemplo, na área de administração. Eu comecei lá na área de RH, aí eu vejo que o RH não é muito legal o que eu quero. Aí dá tempo de você trocar para finanças, dá tempo de você ir para logística, ou até trocar de curso. Aí você fala, não, na verdade o que eu quero mesmo fazer é arquitetura. Aí você muda, mas se você deixar para esperar o curso acabar, para depois estagiar, você vai entrar no mercado de trabalho, e vai ficar com o diploma na mão, uma frustração na sua vida. É, isso aí. Muito obrigada, professor Mauro. Com você então, Luciano Barroso. Antes de passar para o Anchieta, antes de perguntar ao Anchieta se ele tem mais uma colocação, Anchieta, a nossa ouvinte, a Maria Luísa, de Caxambi, no Rio de Janeiro, ela falou sobre essa questão do estagiário em administração e carreiras similares, se não podem participar dos processos do INSS, né? Ela fez essa colocação e ela diz aqui, parabéns pela entrevista, além de ser uma aula sobre estágio, também alertando aos alunos para se capacitarem melhor. O estagiário de hoje é o profissional de amanhã. Maria Luísa, de Caxambi, no Rio de Janeiro. Anchieta, mais alguma coisa, Anchieta?
Eu queria saber, Obrigado, Maria Luísa. Mauro, qual é o processo de seleção mais comum? É o teste escrito ou é a conversa com até chegar um gestor? Olha, você tem geralmente vários tipos de processo, viu? Tem empresa que faz teste de português, mesmo com a pessoa faz online, é muito comum hoje, porque o jovem já faz o teste até pelo celular, porque ele vê com o celular na mão, ele vai fazer um teste lá online de português. A redação é muito comum, muito pedida, muitas vezes é pedido teste de inglês ainda para muitas vagas, ou de espanhol, dependendo da área que ele for fazer. Muitas vezes um teste de raciocínio lógico, raciocínio numérico, para você ver como que é o nível desse candidato. Agora, o que é mais comum mesmo, eu acho que é cobrar sempre do português escrito. Então, a pessoa passa para essa primeira fase, faz aquelas dinâmicas de grupo, sabe? Você coloca 10 a 15 jovens ou 20 numa sala, dá para eles uma tarefa, uma dinâmica, ali você vai avaliar as competências e habilidades desse jovem. Se ele sabe trabalhar em equipe, se ele tem uma boa comunicação, se ele tem um senso de urgência. Então, tem uma série de competências que os psicólogos avaliam, e aí ele vai de acordo com o que a vaga quer. Às vezes você quer uma vaga, um jovem que é mais analítico, alguém que conversa mais, alguém que seja muito mais crítico, tenha mais preocupação com o cliente, foco no cliente ou foco no resultado. Aí ele vai chegar para o gestor e falar, olha, esses são os candidatos que têm exatamente o perfil psicológico de acordo com o que você me pediu. Ele manda lá para o gestor, tipo 5, 6. Aí ele vai entrevistar, e claro que tem muito a ver com a empatia também. Ele já sabe que todos têm o perfil, você vai tentar escolher uma pessoa que você se dá melhor. E para esse jovem que está indo para uma entrevista, eu vou dar uma dica que acho que é extremamente importante. Antes de ir para a empresa, entra no site da empresa, estuda sobre ela, veja o que a empresa faz, porque já pensou se a empresa, o próprio gestor na hora da entrevista, sabe, Cheto, ele pergunta para o jovem, o que você acha por que você quer trabalhar na nossa empresa? Aí o jovem fala, porque eu estou desempregado. Não é só isso. Ele pode falar, porque eu acho legal o posicionamento de vocês no mercado. Eu sempre gostei de trabalhar nessa área de saúde ou na área de empresarial. Eu gosto dos produtos que vocês fazem. E eu já contratei uma moça, porque quando eu perguntei para ela sobre o que ela achava por que ela queria trabalhar, ela falou, olha, porque eu vi que vocês na página da Abres, vocês fazem um trabalho muito legal de estatística, vocês têm isso. Ela sabia tudo. Ela sabia até mais que eu. Eu falei, a vaga é dela. Então, assim, a pessoa tem que tentar fazer diferente, mostrar o diferente. Vocês, 4 que estão aí, não estão aí de graça. Vocês sabem da carreira de cada um. Vocês chegaram aí porque vocês sempre se destacaram nas suas profissões. E o jovem tem que pensar que a vida dele vai ter que ser assim também. Obrigado, Mauro. Mauro, eu agradeço muito. E você respondeu um dos maiores jornalistas do Brasil, já que você está falando a respeito dessa competência, que é o Anchieta Filho. Então não tem como você contestar o Anchieta Filho. De vez em quando sabe que eu me aproximo bastante dele, que é para ver se eu pego um pouquinho, né, dessa rapidez, desse conhecimento que ele tem. Então, essa resposta encaixou certinho. Só para você ter ideia, no Rio de Janeiro, além de jornalista, é escritora, vários livros publicados, a Dáurea Gramática. Então, tô bem, hein? Tô ao lado de gente boa, né? Mauro, obrigado. Eu quero te agradecer muito pela participação aqui no nosso programa, trazendo essa luz sobre essa questão do estágio. E principalmente a Maria Luísa, a Dáurea, nós já ressaltamos aqui, essa aula com a referência à necessidade de conteúdo, do aprendizado, do conhecimento, de ler um livro. Recentemente eu estava lendo de novo Meu Pé de Laranja Lima, do Mauro de Vasconcelos. Eu li quando eu tinha lá lindíssima obra. Pois é, eu li porque me deu vontade, saudade, eu fui ler o Meu Pé de Laranja Lima. Então tem coisas que você vai deixando passar, depois você volta, porque a visão é outra, a emoção é outra, a sensação é outra. Então você revive tudo aquilo da pureza de Meu Pé de Laranja Lima, assim como um livro um pouco mais trabalhado, para que você possa conhecer novas palavras. E a cada dia é o que o garoto deve fazer. Eu te agradeço muito, viu, Mauro? Muito mesmo. Nós aqui agradecemos. Você citou o José Mauro de Vasconcelos, eu sou Mauro José, o livro do Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro, então assim, estamos brincando com os nomes, é uma obra belíssima, e eu recomendo que todos os nossos ouvintes da Rádio Nacional, do programa da Rádio Nacional, leiam esse livro. E olha, parabéns pelo trabalho de vocês, por essa oportunidade da Abres poder falar de educação, a gente incentivar os nossos jovens a buscarem fazer o melhor, porque é só assim, com educação, que a gente vai mudar esse país. E muito obrigado e parabéns a todos vocês por essa oportunidade.